A morte é algo que, lamentavelmente, é constante em nosso mundo, seja natural, forçada, causada por uma doença, acidental ou qualquer outra causa. As pessoas morrem todos os dias e, quando chega o momento de dar descanso aos nossos mortos, fazemos isso através dos funerais, que os enterram ou os transformam em cinzas para que as pessoas os conservem ou os espalhem em um lugar especial para os falecidos. No entanto, na antiguidade, as tumbas eram o local de sepultamento preferido por muitos, e isso era especialmente verdade para a elite ou os líderes que queriam garantir que seus corpos estivessem protegidos e preservados. No entanto, nem todas as tumbas são iguais, e é possível que você se surpreenda com as tumbas que foram descobertas ao longo dos anos. Por isso, a seguir, apresentamos as 20 tumbas mais estranhas que foram descobertas. Número 1. Inez Clarke. Quem é Inez Clarke? Não temos uma resposta para você sobre a primeira, porque ninguém sabe realmente quem é, além do fato de que é o nome que aparece em uma placa no cemitério Graceland, em Chicago. Isso por si só é estranho, mas a coisa fica ainda mais esquisita. Sobre a tumba há uma estátua de uma jovem com um guarda-chuva, e essa estátua está encerrada em uma vitrine. O mais estranho é que dizem que a estátua se move e desaparece com bastante frequência, e ninguém tem certeza de como isso é possível. Muitas pessoas atestam que isso realmente aconteceu, por isso é uma forma perfeitamente sobrenatural de concluir este vídeo. Tudo isso vem das profundezas das tumbas que foram encontradas na história recente e porque algumas delas são simplesmente estranhas. Qual delas você achou pessoalmente a mais estranha? E você já esteve em alguma dessas tumbas? Talvez haja outra que poderia ter estado nesta lista. Não se esqueça de me contar tudo sobre isso na seção de comentários que aparece abaixo. Dê uma olhada em todas as outras coisas interessantes que aparecem na tela. Número 2. Túmulos de Eduardo. Quando você é conhecido como Príncipe Negro, é quase certo que sua tumba será estranha. É basicamente um fato da vida. Eduardo de Woodstock foi uma figura-chave na história da Inglaterra e não apenas esteve vivo durante a Guerra dos 100 Anos, mas também estava destinado a ser herdeiro do trono antes de morrer. No entanto, Eduardo era inteligente porque sabia que estava prestes a morrer e redigiu um testamento que descrevia onde e como seria enterrado. É aí que entra a parte estranha, porque sua tumba era destacada por um sarcófago que era literalmente uma peça de armadura detalhada que cobria todo o seu corpo. E parecia muito realista. Depois de examinar a armadura com raios-x, acreditaram que um verdadeiro armeiro havia fabricado para o falecido príncipe, por isso a qualidade e o detalhe eram tão altos. Número 3. O sarcófago de granito preto. Este é um lugar mais assustador, mas de uma maneira menos gratuita do que antes. No Egito, foi descoberto um misterioso sarcófago de granito em 2018. Foi estranho por muitas razões. Em primeiro lugar, o tamanho e a forma. O sarcófago era enorme e de um negro azeviche. Algo que não é comum em nenhuma das pirâmides do Egito. Depois, quando o abriram, não encontraram um corpo, mas 3. Igualmente estranho. Na cripta havia uma espécie de esgoto que ninguém conseguia explicar. Normalmente, os ritos funerários do Egito e de outros lugares não consistem em amontoar os corpos. Então, por que foram colocados ali? E por que em um sarcófago de granito tão estranho? Quem eram essas pessoas e por que receberam essa estranha honra? As pessoas ainda tentam responder a essas perguntas. Número 4. Tumba do Mergulhador. Agora, vamos para um lugar um pouco menos assustador. Tem um nome impronunciável. Muito obrigado, Todd. É conhecido por muitas coisas, mas uma das mais estranhas são suas tumbas.
No caso da tumba do mergulhador, tratava-se de um local de sepultamento construído com 5 lajes que tinham uma obra de arte sobre elas. Não há nada de errado nisso, em si. Mas uma dessas peças, a que está no teto, mostra um menino pulando de uma torre para um corpo de água. E não está muito claro por que isso é representado. Por isso a tumba é chamada de tumba do mergulhador. Outra coisa estranha é que, apesar da forma incrivelmente detalhada em que esta tumba foi feita, na verdade não sabemos nada sobre a pessoa que foi enterrada em seu interior. Não tem nome, não tem história, realmente não tem nada a ver. Por isso, desde então, as pessoas têm tentado descobrir a verdade por trás desta arte. Número 5. O ossuário de Sedlec. Já te mostrei vários lugares onde a decoração principal são ossos, mas se você for à República Tcheca, eles dão um toque completamente novo com o ossuário de Sedlec. E sim, é uma das coisas mais estranhas que se pode ver em todo o dia. De acordo com várias estimativas, há entre 40 e 70 mil ossos, e todos estão lá para que você veja, já que estão decorados por toda parte. Mas como? Bem, porque eles usam esses ossos para criar arte para a igreja. Na verdade, o lugar é literalmente chamado de Igreja dos Ossos. Número 6. Nil Grande. Agora nos dirigimos à Irlanda para ver um lugar declarado Patrimônio Mundial e um dos orgulhos da nação. Newgrange é um grande monte em forma de rim que cobre uma área de mais de 1 acre, sustentado na base por 97 bordas, algumas das quais estão ricamente decoradas com arte megalítica. A importância deste monte é que é um monte de um tamanho de 1,5 metros. Desta tumba, que também é chamada de Templo Antigo, é que foi construída durante o Neolítico, também conhecido como a Idade da Pedra. De acordo com as datas de sua construção, é mais antiga que monumentos clássicos como a Grande Pedra, Pirâmide de Gizé e até mesmo Stonehenge. O que pode parecer estranho para a maioria das pessoas não é apenas que foi construída por uma comunidade agrícola ou que foram capazes de fazer um edifício assim na Idade da Pedra, mas que era tão complexo e tinha tantas funções. Talvez fossem uma comunidade dedicada à agricultura, afinal. Número 7. O Vale dos Reis. De um famoso local de sepultamento a outro, agora nos dirigimos ao Egito para falar do Vale de Kingsley, o local onde foi descoberta a tumba do rei Tut. Mas isso é apenas uma parte da história. Durante cerca de 500 anos, aqui foi onde os antigos egípcios enterravam seus membros mais destacados. E, como você pode imaginar, é um lugar onde são realizadas muitas escavações arqueológicas com a aprovação e supervisão do governo. Claro, para ver o que pode ser encontrado lá. Levando em conta que aqui há 500 anos de história, é uma grande quantidade de pesquisa e descoberta, o que é realmente impressionante. No entanto, o que pode parecer estranho é que muitas dessas tumbas não eram tão grandes nem espaçosas. Nem estavam tão bem preparadas como se poderia esperar dos locais de descanso final dos faraós e dos nobres. Até mesmo a tumba do rei Tut tinha algumas peculiaridades que ainda não foram explicadas. Número 8. As Catacumbas de Paris. Agora temos uma tumba clássica para falar, as Catacumbas de Paris, tema de muitos documentários e filmes de terror. A razão pela qual essas catacumbas são tão estranhas é que eram consideradas uma forma humana de lidar com o problema dos mortos. Na década de 1770, não havia mais espaço para enterrar os mortos. Estou falando sério. De fato, um cemitério foi inundado e os cadáveres estavam por toda parte nas ruas. As pessoas adoeciam devido a tantos cadáveres, então era preciso fazer algo. Por isso, decidiram levar os corpos para debaixo da terra e colocá-los lá, não como corpos completos, mas como seus ossos. E, surpreendentemente, funcionou.
e se tornou uma das maiores atrações turísticas da cidade, o que não é nada mórbido nem assustador. E se você está curioso, foi confirmado que uma pessoa morreu dentro das catacumbas. Então elas não estão assombradas. O que diabos isso significa? Meu Deus! Número 9. A tumba do rei Pacal no México. Os diversos povos e culturas que a governaram sentiram fascínio pelas grandes pirâmides, templos e tumbas. E o conhecido como Rei Pacal não era diferente. Ele foi capaz de transformar uma cidade inteira em um lugar de poder. E quando chegou o momento de passar para a próxima vida, ele foi recompensado com uma grande tumba. Grande e bastante estranha. Ele foi colocado dentro de um templo das inscrições e foi enterrado com uma máscara de jade na cabeça. Mas isso não é tudo o que o torna único. Também havia gravuras na tampa de seu sarcófago e vários objetos de jade por toda parte. E então havia marcas polvilhadas com mercúrio. Nada menos. Isso demonstra que nunca se sabe como as pessoas acabarão decorando sua tumba. Número 10. Lago dos Esqueletos de Tenropum. Este é o material do qual são feitos os pesadelos, especificamente o ato de morrer devido à natureza, e então essa natureza te envolvendo para que se torne seu lugar de descanso final. Muitos corpos foram encontrados na natureza ao longo dos anos, mas o Lago de Esqueletos de Hopkund, no Himalaia indiano, é facilmente um dos mais estranhos de todos. Trata-se de um lago dentro da cordilheira, e é muito difícil chegar até ele. Apesar de tudo, há muitos esqueletos em seu interior. Quantos? Bem, pelo menos 600. E continuam encontrando mais. Há todo tipo de mistérios em torno dos esqueletos. E cada nova descoberta parece adicionar mais coisas a essa lista. Então você deve ter cuidado se for visitar esse lago. Caso contrário, poderia ser o último dos ossos na pilha. Número 11. A Cripta dos Capuchinhos. Vamos agora para Roma. É um dos lugares mais populares do mundo e tem sua própria história devido a tudo que aconteceu tanto nela quanto ao seu redor. É a transição perfeita para a Cripta dos Capuchinhos, que é um pequeno espaço que compreende várias capelas diminutas, localizadas abaixo da igreja de Santa Maria de já não sei o que. Vamos, Todd, siga o processo. Programa. Todd, o que você está fazendo? É um nome longo para uma igreja. Direi que, quanto à cripta em si, disse que há mais de 3.700 corpos lá, mas não são corpos escolhidos aleatoriamente entre as pessoas do local. Em vez disso, são os frades que costumavam trabalhar na igreja e, portanto, foram enterrados lá como parte da ordem a qual pertenciam. Mas, como conseguem que todos os corpos caibam em um espaço tão pequeno? Bem, simplesmente não conseguem. Eles simplesmente exibem os crânios dos mortos nas paredes e nos altares, proporcionando às pessoas uma imagem incrivelmente sombria que parece saída de um filme de terror. No entanto, se você perguntasse à Igreja Católica sobre isso, eles simplesmente desconsiderariam e diriam que é uma forma de mostrar a mortalidade da humanidade. Quero dizer, eles estão mortos. Estou bastante certo de que isso por si só mostra a sua mortalidade. Número 12. A aldeia de Dargov. Agora, se eu te dissesse que vamos a um lugar chamado Aldeia de Dargov, talvez você não se preocupe nem um pouco. Mas se eu te disser que é apenas um apelido para uma cidade dos mortos, é possível que você mude de ideia bem rápido. Esta é uma descrição precisa do lugar, porque as pessoas da aldeia iam enterrar seus entes queridos que haviam deixado todos os seus pertences em um vale próximo. O vale se estende por 17. O cemitério contém quase 100 criptas de pedra antigas. Devido à sacralidade do lugar e ao quanto as criptas eram veneradas por aqueles que um dia viveram lá,
o lugar está cercado de mitos e lendas. E sim, alguns deles afirmam que se você tentar ir à cidade, nunca mais voltará. Mas o curioso é que o lugar se tornou um paraíso para os arqueólogos. A razão é que as criptas têm mais de 400 anos e contêm relíquias daquela época que os cientistas encontram nos raios. Por isso, eles querem escavar o local e ver o que mais podem recuperar, demonstrando de maneira bastante definitiva que já nada é sagrado. Número 13. Túmulo de Elizabeth Demidoff. A seguir, nos dirigimos à tumba de Elizabeth Demidoff, que pode ser encontrada em um cemitério francês com um nome que não vou tentar pronunciar. Eu já disse ao escritor várias vezes para não colocar nomes assim, mas ele ainda persiste. E sabe o que eu devo fazer? Quero dizer, muito obrigado, Todd. Por que você não se atualiza, Todd? De qualquer forma, esta tumba está em Paris. Na verdade, é o cemitério mais visitado do mundo atualmente, devido aos diversos mausoléus que o habitam. Mas, sem dúvida, uma das tumbas mais famosas é a de Elizabeth Demidoff, que teve um efeito interessante nas pessoas ao seu redor através desse cemitério. Vejam, ela era uma condessa russa que vinha de uma família muito rica, e como não queria ficar sozinha após sua morte, prometeu pagar 1 milhão de francos a quem fosse ao seu túmulo, após sua morte e ficasse lá por 1 ano. Embora muitas pessoas tenham tentado o desafio da condessa, seu pedido ainda não havia sido cumprido, em parte porque as pessoas realmente enlouqueciam ao tentar por causa dos sonhos sobrenaturais e misteriosos. Alguns até enlouqueceram pelo próprio desafio, as coisas que as pessoas tentam fazer por dinheiro, sem se importar com os vivos. Os mortos estavam mais do que felizes em fazer-lhe companhia, enquanto o espaço finalmente se enchia com outros corpos. E tecnicamente ela não está sozinha, mas também não pagará a recompensa. Número 14. Túmulo de Florence Irene Ford. Conto-lhes outra história sobre uma mulher única com um túmulo igualmente único. Bem, por que não? Trata-se de Florence Irene Ford, que infelizmente faleceu aos 10 anos de idade. E a causa de sua morte foi a febre amarela. Como podem imaginar, seus pais estavam angustiados por tudo o que havia acontecido. Mas é aqui que entra a reviravolta da história. Vejam, a jovem Florence costumava se assustar durante as tempestades. E corria para a cama de sua mãe para ser consolada. A mãe, que ainda sentia falta de sua pequena, estava tão triste por não poder mais consolá-la que pediu que fosse colocada uma porta especial ao lado de seu túmulo, uma que levasse a um conjunto de escadas que permitissem ver através de uma janela o caixão e assim estar lá para consolar sua filha. Para alguns, isso pode parecer uma espécie de pedido estranho de uma mãe, quando na verdade é apenas uma demonstração de afeto e amor, e de quão conectadas estavam a mãe e a filha, que a primeira não podia suportar não estar lá para a segunda. Número 15. Maria Elis. Quem está pronto para a hora da história? Bem, sente-se porque esta é uma história clássica da área de New Brunswick. Era uma vez uma mulher chamada Mary Elis que, segundo sua história, havia se apaixonado por um capitão de navio. Um dia, ele partiu em viagem e prometeu voltar. Elis ficou em um local específico de onde podia ver o rio e, finalmente, comprou o terreno onde estava para poder vigiá-lo sempre. Embora nunca tenhamos descoberto se ele conseguiu voltar, Mary havia morrido e sua família decidiu enterrá-la naquele mesmo lugar onde ela vigiava enquanto outros membros da família haviam falecido. Eles também foram enterrados nesse terreno. É interessante, mas não é exatamente estranho. O estranho é o que vem a seguir. Veja, o terreno em si foi reclassificado e decidiram manter intacto o túmulo de Mary Alice. O que é uma decisão gentil e correta. Exceto que,
Se você for lá hoje, a única coisa que verá a princípio é uma estranha parede de tijolos ao lado de um cinema, o que não é muito agradável. E embora ainda seja possível ver o túmulo, se você abrir caminho entre a vegetação, não é exatamente a melhor maneira de homenagear uma mulher lendária como Mary Elise. Pelo menos, coloque uma placa lá ou algo assim. Número 16. Túmulo de Ciro o Grande. Se voltarmos o suficiente na história, encontraríamos muitas pessoas com as palavras o Grande após seus nomes. Batalhas épicas de rap da história. Na verdade, fizeram um vídeo dedicado a isso. De qualquer forma, Ciro o Grande foi um homem que teve um papel importante na história. Fundou todo um império. Se você não o conhece, deve saber que esta história é um grande exemplo da história de Ciro o Grande. A dinastia foi a primeira do que se tornaria o Império Persa. Isso mesmo, um que teve muita influência no mundo até ser exterminado pelos gregos, o que levaria à ascensão de Alexandre o Grande. Não é uma história muito divertida. O túmulo de Ciro o Grande é um dos muitos locais históricos fantásticos que foram descobertos. Uma estrutura de pedra calcária em degraus, coroada por uma câmara retangular. Disse que o local data de aproximadamente entre 500 e 4.530 a.C. Até agora, não há nada de estranho nisso, mas, claro, tudo isso tem uma reviravolta inesperada. Embora o túmulo seja real e até tenha sido renovado por Alexandre o Grande durante uma visita, na verdade, não há nenhuma prova de que o corpo de Ciro tenha realmente estado dentro do túmulo. Não, sério, o túmulo leva o nome dele, e ele nem está lá. De fato, outros relatos indicam que, em vez do corpo do governante, encontra-se o corpo da mãe de um profeta. Então, por que o túmulo não leva o nome dela? Ninguém sabe com certeza. Como já foi dito, a história tem uma maneira de eliminar os corpos de personagens populares, para que não possam ser encontrados na época moderna. Mas isso é definitivamente algo que chega a um nível ridículo. Agora, é mais provável que Alexandre o Grande não tenha aprovado o túmulo. Número 17. As pirâmides núbias do Sudão. Quando você pensa em pirâmides, é provável que os egípcios venham à mente, e com razão. Afinal, o povo egípcio é venerado por suas pirâmides, especialmente aquelas como a Grande Pirâmide de Gizé, que é uma das maravilhas do mundo. No entanto, eles não foram a única nação que tinha pirâmides, e algumas delas receberam influência direta dos egípcios, como as pirâmides núbias do Sudão. Curiosamente, o mais estranho sobre estas é que foram construídas cerca de 1000 anos depois, que os egípcios pararam de fazer esse tipo de coisa. Geralmente, as pessoas seguem a tendência que se apresenta tal como é, e não esperam muito tempo antes de decidirem fazê-lo por conta própria. Mas, cada um tem suas preferências. As pirâmides núbias foram construídas ao longo de um período de várias centenas de anos para servir como tumbas para os reis e rainhas dos cidadãos ricos. E, assim como as pirâmides egípcias que as precederam, eram feitas principalmente de granito e calcário. O que pode surpreendê-lo, no entanto, é que se você contasse o número de pirâmides egípcias que existem no mundo neste momento e depois contasse as que foram construídas pelos núbios, na verdade os núbios as superam em uma proporção de 2:1. Além disso, na verdade haveria cerca de 40 pirâmides núbias a mais do que existem atualmente, se não fosse pelos esforços de um certo caçador de tesouros italiano que as destruiu. Felizmente, todas foram agora agrupadas como Patrimônio Mundial da Unesco, então a única forma de serem destruídas é pelo tempo e pela natureza. Número 18. Cemitério de Okunen. Agora, esta próxima entrada é para aqueles que têm uma visão mais sobrenatural do mundo. Estamos indo para o Japão para falar sobre um certo cemitério que é dedicado à forma de pensar budista. E
É por isso que esta suposta tumba e tudo o que a rodeia parece um pouco estranho para algumas pessoas. Nas ensinanças budistas, mesmo depois que alguém morre, seu espírito continua vivo, tanto que não passa para outra vida nem para outro corpo se você acredita na reencarnação, mas habita no lar da família que o formou. Como resultado, aqueles que praticam o budismo acreditam que este cemitério não é um lugar de descanso para os mortos, mas uma espécie de área de espera para os espíritos que residem ali. Para isso, há uma ponte próxima que leva ao cemitério, considerada uma ponte entre mundos, pela qual os espíritos podem entrar e sair. Igualmente singular é o fato de que, quando os familiares vêm visitar as tumbas de seus falecidos, não apenas trazem flores ou tentam limpar as lápides para que fiquem bonitas, mas também levam lanches para que os espíritos comam, pois, ao que parece, os fantasmas têm fome. Há também um mausoléu especial no cemitério dedicado ao fundador do budismo, e mais de 200 tumbas cercam esse local a pedido das pessoas. Tudo isso demonstra até que ponto as pessoas estão dispostas a ir em suas crenças e a saber que seus familiares não se foram, mas estão sempre ao seu lado. Número 19. Túmulo, de William Jeffries. No mundo atual, existem duas formas lógicas de ser enterrado ou descansar. A primeira é através de um enterro tradicional ou um local de sepultamento, que você pode adquirir antecipadamente para seu falecimento prematuro. E depois a cremação, que se tornou popular ao longo dos anos por muitas razões. Em épocas mais históricas, havia pessoas que não queriam nenhuma das duas opções e tinham tanto medo de serem enterradas que pediam formas mais singulares de serem sepultadas. Nesse caso, entra em cena o ex-senador estadual da Carolina do Norte, William Jeffries. Qual era o problema dele com o enterro? Bem, com os vermes. Não, sério. Se você for enterrado sem caixão, que nem todo mundo usava antigamente, então teria que se preocupar com os vermes entrando no seu corpo. Ou, se o seu caixão não estivesse bem construído, os vermes poderiam entrar e devorar sua carne. Agora, apesar de você estar absolutamente morto e, portanto, não estar ciente da ação dos vermes, William Jeffries temia tanto essa ação que decidiu que a melhor maneira de lidar com isso era ser enterrado em um tipo de caixão que garantisse que nenhum verme pudesse entrar. Ele foi enterrado dentro de uma rocha. Sim, esta é uma história real, mas não foi algo fácil de realizar em 1845, quando ele morreu. Por isso, seu pai pediu a ajuda de um pedreiro. Esse pedreiro disse que era possível fazer, então ele honrou o último desejo de seu filho. Dizem que o pedreiro levou mais de 1 ano para esculpir a rocha. Escolhido para o caixão, também criou uma laje de mármore com uma inscrição em homenagem a Jeffries. Levou mais de 1 ano para realizar o trabalho, mas finalmente Jeffries foi enterrado na rocha. É surpreendente o que o medo pode fazer, mesmo que seja uma loucura absoluta. Número 20, Jinshi Huang Dun. Este é um livro perfeito para começar por várias razões. Agora, para aqueles que não sabem, Qin Shi Huang não foi apenas um imperador da China, ele foi o primeiro imperador da China. Provavelmente pronunciei mal o nome dele, mas não é certo. Mas não tem problema. Ele é o homem que ajudou a unificar a nação e, portanto, marcou o tom da história por muitos séculos. E, como corresponde a um homem histórico como ele, tinha uma grande tumba que garantia sua passagem segura para o além. Mas é aí que as coisas também ficam um pouco estranhas, e não da forma que se esperaria. Vamos falar sobre o que aconteceu quando descobriram a tumba. Primeiro, foi completamente por acidente, o que não é o que se esperaria ouvir sobre a tumba do primeiro imperador unificador da China. E em segundo lugar, quando finalmente chegaram à área principal ao redor de onde ele estava enterrado.
foi quando encontraram o lendário exército de terracota. Sim, encontraram as 8.000 estátuas de terracota que foram feitas para ajudar a proteger o imperador no além e assim lhe dar pessoas para acomodar, caso precisasse. Naquela época, muitas culturas acreditavam que era necessário ser enterrado com certas coisas para que essas coisas fossem transferidas com você para a próxima vida. E como tal, soldados, carro e até mesmo cavalos individualizados foram elaborados meticulosamente para que o imperador os usasse em sua próxima existência. E eles estavam no centro, no coração deste incrível sítio, patrimônio da humanidade. Isso é muito esforço para um governante caído, e é realmente muito estranho. No entanto, isso não é o mais estranho sobre este túmulo. Veja, o imperador foi enterrado em um mausoléu e o exército de terracota o cercou. Devido ao quão perfeitamente selado está o mausoléu, os cientistas estão sinceramente um pouco assustados de abri-lo. Temem que, se o fizerem, dissolverá completamente o corpo ou possivelmente liberará algum tipo de doença que possa estar selada no interior. E também há o fato de que precisam da permissão do governo chinês para abri-lo. Provavelmente ficará lá por um bom tempo. Agora é o momento de falar sobre o tema mais interessante. No tema mais interessante de hoje, vamos falar sobre um dos guerreiros e líderes mais grandiosos e complexos da história. Alexandre, o Grande.